Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivendo a Fé, a mensagem do amor de Cristo para todos. É uma grande alegria estarmos novamente aqui, juntamente com vocês. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje o nosso estudo será baseado no livro 5 Minutos com Jesus, do ano de 2015. Tem como tema Mantendo o Equilíbrio, do pastor Wilmot Engelmann. E o texto base para nossa reflexão está registrado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. Assim está escrito: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Até aqui a leitura. O que estamos semeando na nossa caminhada pelo mundo? Em que estamos investindo o nosso tempo? Quais são os nossos sonhos? O que esperamos colher quando a juventude ou vigor físico não forem os mesmos? E qual o nosso pensamento sobre a eternidade? Muitas vezes ouvimos palavras como tenho que aproveitar a vida enquanto sou jovem, ou quando for velho eu pensarei na morte, em Deus e no que acontecerá depois. Tentamos nos enganar, mas sabemos que não é e não deve ser assim. Se queremos colher tranquilidade no final da vida, precisamos cuidar de como vivemos hoje. Se queremos desfrutar das maravilhosas bênçãos de nosso Deus, reveladas em Jesus Cristo, precisamos nos apegar e viver em suas promessas agora mesmo. O apóstolo Paulo deixa isto claro quando afirma: vocês não podem fazer o que vocês querem. Quando ignoramos a necessidade de colocar a vida diante do Senhor Jesus, vivendo-a sem critério, favorecemos os desejos que vão contra a vontade de Deus. O nosso Salvador Jesus, com seu sacrifício perfeito na cruz e sua ressurreição, nos comprou de volta ao Pai Eterno para que possamos viver uma vida digna e agradável aos olhos de nosso Deus Criador. Isso significa que precisamos sempre voltar o nosso coração a Deus e a sua palavra, a Bíblia. Todas as nossas atitudes geram uma consequência. Portanto, precisamos viver como filhos de Deus, que já creem no Salvador Jesus e buscar em Deus a devida orientação para todos os momentos da nossa vida. Quando somos jovens, nós achamos que temos uma vida toda pela frente, que nós iremos estudar, trabalhar, formar nossa família, que teremos todo o tempo do mundo para fazer tudo aquilo que a gente deseja. E como nós vemos que, infelizmente, muitos jovens têm a sua vida anulada, eles acabam não chegando à vida adulta. Muitas vezes pelos excessos, muitas vezes por achar que têm o controle de tudo em suas mãos. Quantos jovens nós vemos que, infelizmente, perdem a sua vida em acidentes, vítimas do álcool, vítimas das drogas, enfim, anulam toda uma vida que teriam pela frente por quererem viver da maneira que acham que devem viver. E nós vemos que o texto bíblico nos deixa bem claro que não é assim. Nós não podemos viver da forma que nós queremos viver. Isso quer dizer,
Eu não tenho todo o tempo do mundo para pensar em Deus lá na frente, quando eu estiver velho. Eu preciso pensar em Deus agora para que, se eu tiver esse tempo prolongado, eu tenha uma vida de paz aqui também, para que eu tenha Jesus Cristo ao meu lado aqui também. Não só quando eu estiver velho, no fim da minha vida, aí pensar o que vai acontecer comigo depois da morte. E se eu não tiver tempo de pensar? Nós temos que olhar o contexto de viver uma vida santificada aqui também. Não quer dizer que eu vou abrir mão de coisas que eu gosto para viver essa vida santificada. Eu não posso fazer coisas que vão me afastar de Deus, a ficar longe de Deus. Isso é uma coisa que eu não posso fazer, porque eu posso ser feliz, eu posso viver bem com Deus ao meu lado, crendo em Jesus Cristo, tendo uma família, sendo uma família. Muitas vezes nós nos apegamos em detalhes tão pequenos que a gente acredita que vai nos fazer feliz e, na verdade, aquilo só está me afastando de Deus e muitas vezes da minha família. Jogar todo final de semana, ir para o bar todo final de tarde, priorizar os meus interesses, o meu trabalho. Tudo isso nós temos que olhar que Deus quer que a gente esteja com Ele no nosso trabalho, mas não quer que a gente coloque o nosso trabalho à frente dele. Idolatria, deixar Deus de lado, viver trabalhando, deixar a família de lado para trabalhar. Deus não quer que a gente faça esse tipo de coisa. Deus quer que a gente tenha tempo para Ele, que a gente tenha tempo para a nossa família. Porque automaticamente Deus nos deu a família para que a gente cuide, para que a gente esteja com ela e para que a gente desfrute desses momentos junto com as pessoas que a gente ama. Algumas pessoas têm a falsa ideia de que ser cristão é uma vida de privações, que nós precisamos nos privar de tudo, que tudo é proibido, que não podemos fazer nada. Mas Cristo nos deu a liberdade. Quando Ele morreu na cruz, Ele nos libertou. Então o cristão é livre, mas ele é livre para fazer aquilo que agrada a Deus. Então, dentro da nossa liberdade cristã, nós precisamos entender que existem limites. Nós podemos fazer tudo? Sim, nós podemos fazer tudo, mas nos convém fazer aquilo que agrada a Deus. Se eu realmente sou grato por Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz por mim, eu vou querer viver uma vida transformada, dentro do que Deus espera de um filho seu, de um cristão. Mas nem sempre nós conseguimos viver desta forma. Nem sempre nós conseguimos deixar de ter raiva, de nos irarmos. Mas nós temos que entender que quando isso acontece, é a minha carne falando. Não é o que Deus espera de mim. E o que eu faço quando isso acontece? Mais uma vez eu me volto a Deus. Mais uma vez eu me apego em Jesus Cristo e peço perdão pelos pecados que eu estou cometendo. Porque nós temos que ter em mente que nós não conseguimos viver a vida santa que Deus quer que a gente viva. Porque nós estamos no mundo e nós sofremos tanto com o pecado dos outros quanto com o nosso pecado. Nós não podemos anular o nosso pecado, nós não podemos dizer que eu sou totalmente santo, porque eu vivo o que Deus quer de mim. Não, eu peco, até mesmo em pensamento, eu peco com o olhar. Então eu tenho que entender que eu tenho que viver lutando contra o pecado. Eu tenho que viver tentando me aproximar cada vez mais de Deus, pedindo o seu perdão constantemente, porque eu vivo a minha vida nesse mundo, esse mundo imperfeito, que eu também sou imperfeita. Mas eu, no final da minha vida, quero morar com Deus. Eu quero que quando a minha vida aqui, a minha vida imperfeita aqui acabar, eu quero ter a minha vida perfeita, santificada junto com Deus. Mas para isso, eu preciso manter o equilíbrio. E mais uma vez lembrando, eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. Para tudo existem regras. Existem as leis, e eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. Existem normas na sociedade. Eu preciso andar dentro dessas normas. Se eu pegar o meu carro e sair andando como louco, ultrapassar os limites de velocidade, além de colocar a minha vida em risco e a vida do meu próximo em risco,
Eu posso ser multado, eu posso perder o meu direito de dirigir e dentre outras coisas. Existem regras, existem leis que eu tenho que obedecer, tanto na minha vida secular como na minha vida com Deus, principalmente na minha vida com Deus. Se eu me identifico como cristão, eu preciso seguir essas normas, essas leis de Deus, porque Deus sabe que é bom para mim. O meu desejo é pecaminoso. A minha carne quer fazer coisas ruins, coisas que me afastam de Deus. Mas Deus não quer que eu viva uma vida assim, porque se eu viver a vida deste jeito, eu corro o risco de passar eternamente afastado de Deus. Mas sabendo dessa nossa imperfeição, dessa nossa tendência a levar uma vida mais próxima do secular, porque a minha carne deseja isso, sabendo disso, Deus nos enviou Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que veio para que a gente pudesse entregar todas as nossas falhas a Ele, entregar tudo que eu não consigo fazer, tudo que eu não consigo seguir dentro das leis de Deus. Jesus Cristo veio para me dar a salvação mediante o meu arrependimento. E sabendo disso, nós temos que ser gratos a Deus por ter mandado Jesus Cristo, gratos a Cristo por ter se entregado por nós e ter nos dado a salvação. Que a gente coloque em oração toda essa nossa gratidão, tudo que nós temos no nosso coração de agradecimento por Cristo ter vindo por mim. Também coloque em oração todas as vezes que eu não consigo viver como Deus quer e que Ele possa então me perdoar, que eu me arrependa sinceramente de todos os meus pecados. Também colocar o que nos fere, o que nos dói, tudo que está incomodando na minha vida e que também não permite que eu viva uma vida santificada com Deus. Amado Pai, a Tua vontade é perfeita. Ajuda e orienta-nos para que possamos fazer sempre a Tua vontade e que o nosso viver Te agrade. Seja feita a Tua vontade, ontem, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Te pedimos e agradecemos. Amém. Agradeço ao nosso bom Deus que nos permitiu estarmos novamente aqui e agradeço a todos que nos ouviram, desejando um restante de semana muito abençoada. Também agradeço ao nosso Deus por nos proporcionar mais este momento e agradeço também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia.